Lucas 23, 44, 46. Ó, 46. E Delberto? Boa noite, Delberto. Deus te abençoe. Mãe? Feliz. Tio Jorge? Jorge. Delberto, boa noite. Boa noite, Delberto. Marcos, Juscelene? Marcos, Juscelene, Gabriel e Jamile. Deus abençoe vocês. Tânia? Tânia, Dona Edna? Dona Edna, Tia boa Elis- noite. Tia Elisete? Alô, Elisete. Dona Valdiceia? Valdiceia? Valdiceia. Bem-vinda, Valdiceia. E o Adilson Pérez. Deus abençoe vocês dois e todos os seus. Renato? Renato. Dona Terezinha? Dona Terezinha. Deus abençoe, Dona Terezinha. Juliana Siqueira? Juliana Siqueira. Deus te abençoe, Juliana. Beto, o esposo da Berenice? Beto. Deus te abençoe, Beto. Seu Getúlio? Seu Getúlio. Dona Ilma. Seu Simeão Marques? Seu Simeão. O Edilson Mauri? Edilson Mauro. Deu boa noite, pastor. Boa noite, bem-vindo. A Berenice? Boa noite, Berenice. Deus te abençoe. A Tati do Polo? Tati. Já compartilhou também. Tatiane. Deus te abençoe. Compartilhando, hein, gente? Seu Simeão e Dona Maria Helena. Não posso esquecer da Dona Maria Helena.
Seu Simeão colocou gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus Todo-Poderoso. Dona Kátia. Kátia, Deus te abençoe, Kátia. Jaque. Jaque. E já compartilhou. A Bia. Bianca. Gilberto. Fala, Gilberto. Caroline e José Nilson. A Caroline e o José Nilson. Caroline e José Nilson. Deus abençoe vocês. E Delvane Duarte. E Delvane Duarte. Deus te abençoe. Joãozinho. Ah, João. Deus abençoe, João. A Berenice, peço oração pela família. Estamos orando pela sua família, Berenice.
Tati, peço oração por minha mãe que está internada. O nome dela, Tati? Lourdes. O Delvani está perguntando de onde nós somos. Navegante Santa Catarina, Delvani. Dona Lourdes. Igreja Presbiteriana de Navegantes. Juliano Luiz Borba, boa noite. Pedimos oração pelo Fernando Machado aqui da Primeira Igreja de Itajaí, se recuperando do Covid, internado no Ruth Cardoso, em Balneário. Lá pelo Fernando, é? Acho que é o marido da Dona Ila, né? Fernando Itajaí. E boa noite para o Juliano. Boa noite, Juliano. E a Janaína também. Boa noite para o Janaína e o Juliano. O Adilson está bonito também. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de oração com estudo bíblico. Tá? Vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós, na tua santa presença nesse instante, como ordena a tua palavra, para que possamos entregar em tuas mãos as nossas petições e em nossas orações, porque o Senhor, tu és o Deus único, Deus vivo, Deus que atende, Deus que nos ama e nos trata com graça e misericórdia. Pai, neste momento nós entregamos esse momento de culto, para que ele seja, Senhor Deus, instrumento de salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, e para aqueles que já conhecem a Jesus, ó Pai, sirva para a edificação pessoal de cada um de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de Ti, e fortaleça-nos em Cristo, é o que nós te pedimos, agora e para todo sempre. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar as 7 frases de Cristo na cruz, onde as igrejas normalmente fazem o culto das 7 palavras, que na realidade são 7 frases, né? As 7 frases de Jesus Cristo na cruz, ela vai encerrar hoje. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então, como nós já viemos aprendendo muita coisa a respeito dessas frases na cruz, hoje, encerrando esse tema, encerrando esse assunto da cruz, nós vamos aprender sobre a entrega do Espírito que Jesus faz ao seu Pai. E dali nós vamos extrair e aprender algo muito importante para a nossa vida espiritual, para a igreja, para um aprendizado constante diante de Deus e uma forma correta de viver segundo os princípios estabelecidos pela sua palavra. Muito bem, meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite está registrado lá em Lucas, capítulo 23, do versículo 44 ao 46, que diz assim a palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9.
e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vendo aqui nesse texto o final de Cristo sobre a terra. Daqui ele vai partir para a ressurreição. Aqui ele encerra seu período de vida sobre a terra. Depois da ressurreição, ele vai ficar aqui mais 40 dias, ressurreto, como vitorioso sobre a morte. E neste momento da cruz, que é o momento final, nós vamos observar algo para a nossa vida. Quando Jesus expirou, quando Jesus, antes de morrer, Jesus Cristo ele consegue ter forças, tira forças para clamar ao Pai, para entregar o Espírito nas mãos do Pai. Por que Jesus cita isso? Por que ele fala isso? É o que nós vamos descobrir na meditação de hoje. Jesus Cristo entrega o Espírito nas mãos do Pai. Isso tem um significado bastante profundo para nós. Nós vamos observar a primeira coisa. No versículo 44 está registrado assim: já era quase a hora sexta aqui seria mais ou menos meio-dia, já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 horas da tarde, até as 15 horas. 3 horas de trevas aproximadamente, baseado nesse texto. E o que nós podemos aprender com esses momentos de trevas, né? Nós já discutimos isso aqui num sermão anterior, a respeito das trevas, que quando Deus traz juízo sobre a terra, ela sempre vem acompanhado com trevas. Vimos isso no Egito, fez parte de uma das 10 pragas, e aqui também elas se fazem presente, né? As trevas estão presentes nesse momento. Quando Deus foi também tirar a vida dos primogênitos no Egito, as trevas também estavam lá. Então, meus irmãos, nós vamos aprender algo sobre esse momento final em que a terra escurece, o sol não dá para ver. O texto diz isso, né? Hora sexta, hora nona, escurecendo-se o sol. Que na realidade foi as trevas que não permitem que se veja o sol. E aí, então, escurecendo-se o sol, acabou-se o dia, e Jesus Cristo foi envolvido por trevas profundas. Isso tem alguma coisa importante para nosso ensino hoje. E nós podemos observar, primeiramente, que esse texto se refere à passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pelo vale da sombra da morte. Jesus chegou um momento da história dele aqui na terra, da sua missão, para concluir, ele tem que passar pelo vale da sombra da morte. E nesse momento de passar pelo vale da sombra da morte, o que mais pode representar a morte é realmente trevas. Mas nós vamos descobrir que as trevas que Jesus presenciou e sentiu, ela não é destinada aos salvos. Porque na realidade, antes de Jesus Cristo nos salvar, concluindo toda a obra da salvação após ressurreição, nós vamos concluir que as trevas alheias são destinadas aos homens que rejeitam a Cristo. Toda pessoa que morre sem Jesus Cristo no seu coração está destinada às trevas. É o que a Bíblia ensina. A morte eterna, trevas. É ali que Jesus então experimenta disso para mostrar para nós que ele passou, ele cumpriu todo o estágio, todo que está ligado às consequências do nosso pecado naquela cruz, né? Jesus entra no vale da sombra da morte, mas nós temos que considerar um fato: Jesus não está ali sozinho. Apesar de nós termos ouvido nos versículos anteriores, que quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo foi um estágio momentâneo, logo em seguida está tudo certo com ele e o Pai. E Jesus Cristo realmente, ele está com o Pai, ele vai atravessar o vale da sombra da morte, ele vai sair vitorioso nessa empreitada, ele vai sair vitorioso porque ele está
na presença de Deus, tá? Ele está na presença do Pai. Jesus Cristo morreu na presença do Pai. Isso nós temos que nunca deixar de esquecer, tá? Jesus não morre nos últimos momentos da vida dele, ele não morre sozinho. Para se nós quiséssemos tirar uma lição preciosa, isso é exatamente o que acontece com você que é crente, que é salvo. Agora, aquele que não é crente, não é salvo, ele não conta com essa presença de Deus. É por isso que o crente, quando morre, ele não morre, tá, em trevas, porque o Pai é luz. E é a luz de Cristo, é a luz de Deus que vem nos resgatar na hora da morte. Por isso nós entramos pela luz. Não foi. Ali Jesus Cristo está experimentando a morte, as consequências do nosso pecado. Por isso ele passa pelo vale da sombra da morte. Por isso ele está ali experimentando as densas trevas da morte. As pessoas pensam que quando morre, não aceitando Jesus Cristo, não tendo o toque da graça e da misericórdia de Deus, que realmente vão entrar num lugar que está tudo muito bem. Não está. É densas trevas. Trevas aqui traz um sentido realmente de sofrimento, de perdido, de não saber o que vai acontecer, não saber para onde está andando, não saber onde está pisando. Realmente um coração cheio de dúvida, de medo, tá? De estresse. É o que Jesus sentiu ali. E as pessoas precisam dar muita atenção naquela cruz. Eu já venho dizendo isso desde o primeiro sermão. Né? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo hoje muito despreocupadamente. Quando Jesus, até aqui nós temos visto que essas trevas circulam o Calvário, ela cobre o Calvário. Nós temos uma nítida impressão ali de que a terra está entrando em luto, porque Jesus Cristo está chegando nos minutos finais da vida dele. Ele está para concluir toda a obra do Pai, e nesse exato momento, então, ele vai passar pela morte. Como nós poderíamos avaliar Jesus passando pela morte? Jesus não conhece a morte. Não. Nós podemos conhecer por consequência do nosso pecado, nós morreremos. Mas Jesus não. Jesus é puro e santo. Então a experiência da morte para ele vai ser dolorosa, vai ser muito mais difícil do que é para nós. Né? A morte para nós é uma maldição que Deus proferiu lá no Getsemane, lá no jardim. Lá, meus irmãos, lá no Éden. E acontece que agora Jesus está para experimentar essa sentença de morte. Jesus disse para Adão e Eva: se comeres dessa árvore, certamente morrerás. E essa sentença cai sobre ele, sai sobre o filho dele naquela cruz. Certamente ele morreria. Não tinha como escapar. Ele poderia escapar se não quisesse salvar o homem, mas nós vamos aprender nesse momento difícil da cruz, que Jesus Cristo vai cumprir a vontade de Deus até o fim. Paulo chega a dizer que ele cumpre a vontade de Deus, é obediente até a morte de cruz. Ele conclui literalmente toda a exigência da lei. Nós podemos ver isso. Jesus experimentou a angústia da separação. Né? Lembram? Quando ele sentiu aquela angústia da separação do Pai, que ele clama: Deus meu, aquela angústia desesperada que traz como lição para você e para mim, tá? É que no inferno não se conta com a presença de Deus, não se conta com o amor de Deus, não se conta com a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Essa breve experiência que Jesus passou ali é uma experiência que vai nos ensinar que lá no inferno não tem a presença, lá tem a ira de Deus, não a presença santificadora, restauradora, misericordiosa. Esse é o momento. Jesus passou por essa angústia da separação, tá? E passou pelo sofrimento, e agora ele experimenta as trevas da morte. Ele sente o sofrimento terrível do pecado. Ele sente a separação do Pai momentaneamente, porque é isso que vai acontecer para alguém que parte daqui sem Jesus. É isso que acontece lá. A ausência do Pai, não tem como ter mais comunhão com Deus, não tem mais como orar, não tem mais como pedir perdão, não tem mais restauração, não tem mais salvação, não tem mais nada. Acabou tudo. Porque aqui vai se concluir exatamente todas as faces da salvação do homem. Se o homem que não crê nisso,
realmente a única coisa que sobra para ele é entrar nas densas trevas da morte e ali permanecer eternamente, como ensina a palavra de Deus. Jesus experimentou a angústia, o sofrimento, e agora ele experimenta as trevas, as trevas profundas, como consequências do pecado do homem. Meus irmãos, quando a praga das trevas aconteceu no Egito, só para nós termos uma ideia, elas foram tão intensas que a Bíblia registra que elas foram palpáveis. A impressão que tinha que era igual nuvens, assim, igual uma neblina negra, que dava para palpar. E ela foi tão intensa que quem estava em pé não conseguiu dar mais um passo. Ele perdeu a noção de espaço e tempo. Ele perdeu a noção de dar um passo. Ele não sabia onde ele ia pisar. Porque ele tinha uma sensação que se ele desse um passo à frente, ele cairia no abismo. Então ele ficou imóvel. É isso que está registrado lá no Egito, lá no Êxodo. Sim, meu irmão, as trevas ali elas foram densas mesmo. Tá? E Jesus Cristo agora está sentindo essas trevas sobre ele. Tá? Por quê? Para que eu e você, para que todo aquele que ainda não aceitou Jesus, nós já aceitamos Jesus Cristo, com certeza quem aceitou Jesus Cristo, essas trevas Jesus Cristo experimentou no nosso lugar. Essa ausência do Pai, Jesus Cristo sentiu no nosso lugar. O sofrimento do pecado que cai sobre todo aquele que peca diante de Deus, Jesus Cristo pagou, sofreu no nosso lugar. Tudo aquilo que a lei exigia, Jesus Cristo pagou. É impressionante porque quando Jesus está agora nesse momento final da vida dele, ele está exatamente terminando de cumprir uma exigência da lei, a morte. A lei mata, só a graça traz vida. A lei mata, é a exigência da lei. Alguém tem que morrer para expiar e satisfazer a justiça. Jesus então está ali nesse momento para concluir definitivamente e conquistar para nós o perdão, a restauração, para conquistar para nós aquilo que nós não somos merecedores. É exatamente isso. E Jesus sofre então nesse final de tempo. Você começar a olhar para esse texto, você vai ver que a sombra da morte passa por sobre a cruz e está rodeando ele. Ele chega parado, ele olha, ele sente aquela dor profunda, aquelas densas trevas na sua alma, mas para nos ensinar algo de precioso, Jesus deixou bem claro: eu sou a luz do mundo. Meu irmão, ainda que você esteja em trevas, tá? Você pode ser iluminado pela luz. Lembre-se disso, aceite Jesus Cristo. Jesus Cristo é luz. E nesse momento da cruz ele está deixando muito claro o poder das trevas. Às vezes eu não consigo compreender como que as pessoas querem brincar com isso, estão pensando que a vida resume a isso que está aqui. Eu já repeti, já disse para vocês, eu conversava muito com o reverendo Davi, ele morreu com quase 100 anos. Tá? Quando eu conversei com ele, ele estava com 95 anos, ele dizia para mim assim: parece que foi ontem, mas já passou 95 anos. E tem gente aí achando que ele não vai passar, a vida não vai passar. Ela passa! Ela passa, vai acabar. E você vai dar de encontro com a realidade. Tá? Se você sair daqui sem Cristo no coração, pode ter certeza absoluta que vai experimentar essas trevas. Porque Jesus não experimentou ela por você, experimentou para aquele que crê. Ele experimentou para aquele que realmente creu nele. Esse sim não passará por essas trevas do inferno. Com certeza, meu irmão. Pode ter certeza disso. Anota direitinho e já vai se preocupando uma vez em mudar de vida, mudar de padrão. Se foi lá na igreja um dia e professou a fé, corrija a sua vida. E volta-se para Deus com urgência. E muita urgência. Sabem por quê? Porque o tempo está passando mais rápido do que nós imaginamos. Eu costumo dizer aqui em casa que parece que todo dia é terça-feira, ou todo dia é domingo. Eu nunca vi passar tão rápido. Tá? Agora nós estamos aí diante dessa cruz, olhando para essa cruz, e as trevas estão sobre ela. Jesus Cristo está em momentos finais. A lei levou Jesus Cristo à morte, à pena de morte. Agora, se você sair daqui sem Jesus, será julgado pela lei. E você sabe o que a lei faz com quem sai daqui sem Jesus? Condena a morte. E você sabe o que é a morte no Novo Testamento? Hein? Se você partir daqui sem Jesus, você vai para o inferno. Só que quando você chegar lá no Apocalipse, tá? Você vai encontrar no final do Apocalipse, capítulo 20, tá?
você vai encontrar lá que o inferno foi jogado dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Você está entendendo bem? Isso não é uma ameaça não, meu irmão. Isso é uma realidade real, absoluta. Uma verdade absoluta. Tá? Aí sim, nós temos que prestar muita atenção neste fato. Porque com certeza o homem que sai dessa terra sem Jesus é louco, é maluco. Não faça isso. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Mas essa morte na cruz, meus irmãos, Jesus Cristo, nesse momento final da vida dele, ele vai, Deus agindo por intermédio de Cristo, a Trindade age junto nesse momento, existe uma atenção muito grande no céu, tá? Anjos poderosos estão prestando atenção nessa cruz, nesse momento terrível, ouviu? O Deus Pai Todo-Poderoso está acompanhando o Filho, o Espírito Santo está ali junto com eles, tá? A Trindade está ali envolvida nesse assunto, e Deus vai usar essa morte agora para fazer uma outra coisa, que está no versículo 45. Observe bem, é quando Deus restaura o acesso à sua presença. Meu irmão. Aqui no 45 diz assim, ó, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário, o véu que fazia separação. Se você estudou bem, você vai descobrir que existia um véu que era construído, era costurado por Miriam, a irmã de Moisés. Ela tinha 20 centímetros de largura, tá? E tinha 2 querubins desenhados a ouro nele. 2 querubins que se encontravam em cima representando os guardiões da santidade divina. Tá? A mesma coisa acontece na Arca Santa. Se você começar a ler lá, você vai descobrir que na Arca tinha 2 querubins de ouro que as suas asas se encontravam em cima, guardando aquilo que estava no interior. E quando você vai abrir o Isaías capítulo 6, você vai encontrar lá que o Senhor Deus está sendo guardado. Ele não está sendo guardado, meus irmãos, porque precisa ser guardado, não. É um simbolismo da sua santidade. Um simbolismo profundo da sua santidade. Então os querubins estão ali voando com 2 asas, eles voam com 2, eles tapam o seu rosto. Lembra bem, não tapam o rosto de Deus. E com 2 asas eles tapam os seus pés, para poder voar por perto de Jesus. E diz o texto que eles cantavam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Deus eterno. Meu irmão, não tínhamos mais acesso à presença de Deus. Não tínhamos. O ser humano não tem como adentrar a presença do Santo dos Santos. Não podia mais adentrar. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando Jesus Cristo derramou seu sangue naquela cruz, tá? O véu se rasgou. Tá? Ele rasgou de cima e embaixo, tirou o impedimento que havia. Tá? Se você pegar lá o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 19, você deve ler do 19 até o 25, tá? Porque é uma narrativa muito boa de se ler, para você entender o que aconteceu nesse momento aqui. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer lá, tá? Que vai nos ensinar, tá? Que ensina que Jesus nos traz a liberdade de ter acesso ao Pai pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Ele chega a dizer uma linguagem de intrepidez que pode ser usada como coragem ou como liberdade de acesso. Tá? E é interessante porque quando você estuda a liberdade de estar na presença do Pai, ela foi conquistada. Nós não poderíamos conquistar essa liberdade. Não tínhamos mais a liberdade de entrar e sair do paraíso. Não tínhamos a liberdade de entrar no Santo dos Santos dentro do templo. Não tínhamos, não podíamos. O pecado não deixou fazer isso, mas Jesus Cristo foi lá na cruz, morre, e Jesus Cristo derrama o seu sangue, e quando ele acaba de derramar o seu sangue, e aí o véu se rasga de cima e embaixo. Sim, Deus restaurando a sua presença, a nossa presença junto dele. Meus irmãos, é muito bonito de nós observarmos isso nas Sagradas Escrituras. O que nós podemos aprender com isso? E Deus está revelando, Jesus Cristo revelou que a vida dele aqui, tá? Que a morte dele na cruz, Jesus Cristo revela algo de precioso. Ele está revelando que a vontade do Pai, tá? Em ter comunhão com seus filhos, salvos na cruz. Algo que me impressiona, meus irmãos, quando eu leio a Bíblia. Quando Deus rasgou o véu de cima e embaixo, num simbolismo, tá? De aproximação, um simbolismo de acesso à sua presença. Um simbolismo que Jesus Cristo pega os filhos de Deus e leva diante do Pai. Sim, nós só temos acesso diante de Deus Pai
levados por Jesus Cristo, seu Filho amado. Só o Filho tem acesso direto. E ele veio aqui para nos adotar, pegar pela mão e levar lá no Santo dos Santos. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer, tenha força, tenha coragem de se aproximar ao Santo dos Santos, porque Jesus morreu naquela cruz, porque ele derramou seu sangue naquela cruz. É de extrema importância que nós venhamos a aprender essas coisas, meus irmãos. Os crentes têm acesso hoje, por isso nós podemos orar, por isso nós temos acesso à presença do Pai, por isso nós podemos nos curvar diante do nosso Deus. Jesus Cristo conquistou essa liberdade de acesso que estava vetada a nós. Nós não poderíamos, meus irmãos, ter esse acesso diante de Deus, porque o pecado não permitia, mas Jesus foi lá e cumpriu, derramou o sangue dele, conquistou com sangue a presença lá, revelando assim o que o Pai realmente desejava. Se você pegar todo o plano da salvação do Gênesis ao Apocalipse, você consegue entender uma vontade soberana de Deus tão grande de estar perto de nós, tá? Que ele fez de tudo, ele dá o filho dele numa cruz, ele sofre as dores da cruz, passa por dessas trevas. Isso! Você já imaginou isso? Como que Deus nos ama? Como que Deus amou, como Deus ama o seu povo? Como que Deus, ao escolher uma igreja para ele, Deus amou tão profundamente que deseja estarmos com ele, a ponto de Jesus dizer antes de partir que eu vou preparar um lugar. Isso, meus irmãos, porque isso revela a grande vontade soberana de Deus em ter você que está me ouvindo e toda a igreja de Cristo, a mim, todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, perto dele. Jesus falou uma frase quando estava entrando em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha junta seus pintinhos ao seu redor, e vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Essa era a vontade do Pai. A vontade do Pai é essa, de ter os seus filhos ao seu redor. E é por isso que às vezes nós não conseguimos entender e nem acompanhar isso, né? A vontade de Deus é tão grande de estar com a gente, e às vezes a gente acha que Deus nos abandonou. Mas meu Pai, vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para a cruz. Que é isso? Como é que pode passar na cabeça de um crente que Deus esqueceu dele? Como é que pode passar na cabeça de um crente que Deus não está olhando para ele naquele momento difícil, no momento de pandemia, no momento de morte, no momento de qualquer coisa? Não passe isso na cabeça. Eu sei que nós somos frágeis, somos pecadores, somos miseráveis, somos fracos, mas reconheça imediatamente, peça perdão a Deus. Por quê? Porque ele não faz isso, meu irmão. Ele pagou o preço mais caro que podia para podermos estar junto dele, porque é uma alegria, ele tem prazer em estar conosco. Assim o Pai, pelo seu sangue derramado na cruz, revelando a vontade do Pai, tem comunhão com seus filhos salvos. Temos que aprender algo maravilhoso aqui, que o acesso só é possível através da morte e ressurreição de Cristo. Essa nova natureza, essa velha natureza aqui, essa carne que está aqui, não pode ter acesso à presença do Pai. E nós temos que saber isso, meu irmão. Quantas pessoas não têm essa noção? Nós temos que ressuscitar. E para ressuscitar, Jesus teve que morrer naquela cruz. E num simbolismo de morte, nós morremos com ele na cruz, ressuscitamos com ele. Morre o velho homem, nasce a nova criatura. É exatamente isso. E é essa nova criatura que tem acesso ao Pai. É exatamente isso. Foi isso que Cristo conquista através dessa cruz. É isso que Jesus conquista nesse momento de cruz. Nesse momento de entregar a sua vida por nós. Meu irmão, revelando, meus irmãos, o acesso só é possível através da morte e ressurreição de Cristo. E outra coisa importante, o acesso é restrito somente aos salvos. Tem muita gente por aí, meus irmãos, iludido, achando que Deus é um só, que Deus é Deus de todo mundo. Não é assim, meu irmão. Deus só é Pai daqueles que Jesus Cristo morreu na cruz por ele, daqueles que creram nele, daqueles que foram realmente tocados por aquela cruz. Somente aquelas pessoas que foram salvas. Se você quiser realmente ter acesso, pensa numa coisa, o acesso é restrito aos salvos. O acesso à presença do Pai é restrito aos salvos. Não é restrito, não é mais aberto a ninguém. Uma pessoa que não quer aceitar Jesus Cristo no seu coração, ela não tem acesso ao Pai. Não pode, não dá, não consegue. Não é por aí o caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste bem, ele é um caminho é uma pessoa, a pessoa é Cristo. E nesse momento aqui ele está abrindo esse caminho, está deixando esse caminho aberto para nós. Passando pelo véu lá, rasgou o véu e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, ao trono do Deus Supremo, do Deus Todo-Poderoso.
Isso mesmo. Quando você ajoelha, quando você faz a sua oração, como vamos fazer depois da live, você vai ajoelhar em casa para orar. Lembre-se de uma coisa: o nosso acesso diante do Pai está liberado, está livre. Você tem acesso livre. Por isso você pode orar, pode pedir a Deus com muita honra, muito respeito, com temor e tremor. Né? É isso mesmo, meus irmãos. O acesso é restrito somente aos salvos. Você que está me ouvindo, não ouse achar que você vai ter acesso a Deus pelas suas obras. Não ouse achar que você pode ter acesso a Deus através porque você é bonzinho, porque você não sei o quê, que você não mata, não rouba, não faz isso, não faz aquilo. Não tem jeito. Ou Jesus Cristo te salva ou o acesso está fechado. Porque esse véu só foi aberto para os salvos em Cristo Jesus. Mas nós temos ainda mais uma coisa para aprender aqui. É exatamente nessa hora que Jesus vai falar aqui no versículo 46. É quando ele diz assim, ó. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Acabou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que bênção. Que bênção. Agora o Pai recebe o espírito do Filho. Agora o Deus Pai Todo-Poderoso recebeu o espírito de Jesus. O corpo está na sepultura. Vai para a sepultura. Ainda está na cruz. Vai para a sepultura, mas o espírito vai ao paraíso onde Deus está. O Espírito entrega a Ele. Isso mesmo. Jesus morreu nas mãos do Pai. É, meu irmão. Viveu na presença do Pai e morreu nas mãos do Pai. Que coisa maravilhosa é isso. Temos que, meus irmãos, prestar muita atenção nessa cruz. Jesus morre nas mãos do Pai. Ele está sendo cuidado pelo Pai. Isso mesmo. E quando ele vai morrendo, ele entrega o seu espírito ao Pai, porque ele está morrendo nas mãos do Pai. Ele se entrega ao Pai. É maravilhoso a gente saber isso. Jesus morreu na mão do Pai. Meus irmãos, lá em João 10:17, Jesus deixa uma frase interessante. Diz: por isso o Pai me ama. Presta bem atenção para nós entendermos o porquê que Jesus Cristo, porquê que houve uma entrega e não uma exigência. Tá? Deus Pai não exige que ele dê a vida a ele. Deus Pai não tira a vida dele. Ninguém pode tirar a vida dele. Ele disse isso. Ele diz isso lá em João 10:27. Quer ver? Ó? Em João 10:17, perdão, em versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha só. Porque eu dou a minha vida. Deu a quem? Deu a vida dele por nós, entregando na mão do Pai. Isso mesmo, meu irmão. Entregando na mão do Pai. Ninguém atira de mim, versículo 18. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandado recebi de meu Pai. Por que é necessário saber isso? É necessário saber isso, que quando chegou nesse momento de entregar o Espírito, é uma entrega voluntária. Jesus disse assim: ninguém atira de mim, eu me ofereci em sacrifício. E é muito bom você aprender, nós aprendermos isso, que isso foi Jesus Cristo se oferecendo por nós na cruz, porque existe um problema teológico aqui, se você não crê dessa forma. Certa vez alguém me perguntou: mas Deus foi justo em aceitar a morte do seu filho inocente? Deus foi justo em crucificar o seu filho inocente numa cruz? O que você acha? Eu falei: Deus foi justo baseado no princípio que não pegou o filho dele à força e matou numa cruz, não. O filho se ofereceu para morrer por nós. Isso mesmo, meu irmão, você que está me ouvindo. Jesus está dizendo bem claro aqui: a minha vida eu a dou, ninguém atira de mim. Tudo que aconteceu na vida de Cristo, as tentativas de matá-lo antes do tempo, a tentativa de tirá-lo antes do tempo da terra, nada podia tocá-lo antes da data. Nada podia matar Jesus Cristo antes do período, porque eu a dou a minha vida. E da mesma forma a sua vida e a minha vida.
Não é acidente de avião, de trem, acidente de doença, câncer, qualquer coisa que vai poder antecipar a sua morte. Não vai. Vai acontecer conforme o relógio de Deus, conforme a data de Deus, conforme os princípios de Deus. Estava determinado que Jesus Cristo morreria numa cruz. Nada poderia interferir nisso. Por isso Jesus disse, eu dou a minha vida. Ninguém pode tirar. Assim como não pode tirar a sua também, se Deus Pai não quiser. Assim também não pode tirar se a data que ele marcou para a nossa partida não chegou ainda. Não, ninguém tem acesso a você, meu irmão. A não ser que Deus determinou aquele dia. Lembre-se sempre disso. Ah? Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Aqui entra um dos segredos desse momento da entrega dele na cruz. Eu tenho autoridade para entregar e também para reaver. E esse mandado eu recebi do meu Pai. Meu irmão, nós temos algo magnífico aqui nesta cena. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entrega o espírito ao Pai. E o Pai o entrega o espírito ao Filho para a ressurreição. Coisa magnífica, meus irmãos. O Filho entrega o espírito ao Pai. O Pai guarda. O Pai está ali segurando o espírito do Filho. Porque o Pai sabia que haveria depois de 3 dias ressurreição. E para Jesus ressuscitar, o Pai devolve o espírito dele. E ele ressuscita dentro dos mortos. Ele vence a morte. Isso mesmo, eu entrego o teu espírito nas tuas mãos. E quando chegou na ressurreição, o Pai devolve o espírito a Jesus Cristo. Que bênção gloriosa! Que bênção gloriosa! Ele entrega o espírito que ele confia no Pai que vai guardá-lo. E porque ele sabe que o Pai vai guardar no momento certo e vai devolver no momento certo. Afinal de contas, é o Deus Pai Todo-Poderoso. E não há nada que pode se interferir no meio dessa situação a nosso favor. Isso mesmo, meu irmão, a nosso favor. Jesus entrega o Espírito ao Pai e o Pai entrega ao Filho. Que coisa magnífica isso aí. E sabe quando ele entregou? Domingo de manhã. Ou no primeiro dia da semana, de madrugada. Ele já acordou. De madrugada ele ressuscitou. O Pai vai e devolve ao Filho. Que a Trindade participa da ressurreição de Jesus Cristo. Eu posso reaver, ele também participou. Eu posso reaver. O Pai estava junto devolvendo o Espírito e o Espírito lhe dando vida. Meu irmão, é belo demais isso aí. A favor de quem essa ressurreição? A favor de quem esse Espírito foi entregue? A favor de mim, a favor de você, querido. É uma bênção grandiosa. Jesus entrega o Espírito. Jesus vai ao paraíso, meus irmãos. Ele diz assim, Pai, eu entrego o Espírito nas tuas mãos. O corpo dele ficou na sepultura por 3 dias, porque a Bíblia narra isso. Mas o Espírito foi ao Pai. E o Espírito vai ao Pai. E ele tinha tanta certeza que ele ia ao Pai, que ele marcou um encontro com o ladrão da cruz lá no céu, lá no paraíso. Estão lembrados disso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Falou para o ladrão. E quando ele entrega o Espírito, em Espírito ele vai ao paraíso, porque o ladrão também estava com seu corpo na sepultura, não podia estar no céu ainda, porque não tinha ressuscitado. E o resultado foi o quê? O encontro marcado no céu. Que coisa magnífica isso! Já prestou atenção nisso? Você imaginou Jesus Cristo marcou o encontro? Marcou comigo também, viu? Nós vamos encontrar com ele lá. Porque ele foi no paraíso, ele falou pro ladrão, falou assim, olha, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entrega o Espírito ao Pai, vai pro paraíso. Quando chega no paraíso, ele vai lá e procura o ladrão lá está lá também. O Espírito do ladrão está lá, ué. Ele falou, salvou o homem está lá. Eu fico imaginando essa cena, chegando perto do homem e falando, aí, lembra de mim? O ladrão já está com um salvo para cima aí. Agora não é mais ladrão, tá, mano? Agora está salvo. Agora não é mais ladrão, é salvo, o ladrão salvo. Isso. Está ali, alegrão, feliz da vida. Feliz, uma alegria indivisível, não dá para explicar. Não é? Jesus Cristo encontrou com ele lá no paraíso. Porque depois de 3 dias ele tinha que voltar aqui. E chegou no momento certo. O Pai vai e devolve o Espírito ao Filho. E aí nós vamos ter a ressurreição. A morte venceu a morte. Impressionante, né? A morte de Cristo vence a morte. Isso mesmo. Jesus ressuscitou. Imagina aquela manhã. Há muitos anos eu vi um quadro pintado. Manhã da ressurreição, o nome do quadro. Estava uma imagem sobre Jerusalém, perto do sepulcro, e no céu, um anjo voando. Eu observei aquela cena serena, fiquei observando como que o céu ficou nessa expectativa nesse momento.
E o Pai vai e devolve o Espírito e Jesus ressuscita dentre os mortos. Ressuscitou, deu provas da sua ressurreição. Ficou aqui mais 40 dias. Viveu entre o povo. Andou no meio do povo. Foi reconhecido. Entregou instruções para a igreja. É assunto ao céu na presença de 120 pessoas. Apareceu para mais de 500 pessoas. Você já imaginou isso? Depois de ressurreto. Se uma pessoa diz, eu não acredito não, como foi lá o Tomé, lembra do Tomé? Tomé fala assim, eu só acredito se eu botar o dedo. Ah, é? Aí Tomé não foi no culto daquele dia, viu, gente? Não foi, no primeiro culto não foi não, hein? Faltou. Pode ter atenção quem falta, hein? Quem fica faltando aí a igreja, a culto aí, perde grandes bênçãos. Perde de ver Jesus Cristo, perde de ouvir um sermão maravilhoso de Cristo. Hein? Tomé não foi. Jesus foi na segunda reunião deles. E Tomé estava lá. Aí ele virou para Tomé e falou, Tomé, toca aqui. Eu fico imaginando a cara de Tomé, sem graça. O que é isso? Aí ele tocou. Toca aqui do lado. Tocou. Aí ele virou, Deus meu. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, porque viste, creste? E eu te digo, bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós não vimos e cremos pela fé que Ele mesmo nos dá. Isso mesmo, que Ele mesmo nos dá. Jesus Cristo ressuscitou. Bênção e glória. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Por quê? Porque tu vai me devolver ele. Porque eu confio que tu vais. Ele e o Pai são uma relação infinita, gloriosa. Eu vou encerrar com uma conclusão. Uma conclusão interessante que eu tive lendo. Bem interessante, sabe, meus irmãos? Existe uma tribo na África de cristãos. Né? Existe uma tribo na África de cristãos em que quando um cristão morre, tá? Eles não dizem ele partiu. Você sabe o que eles dizem? Ele chegou. É? Ele chegou. Quando um crente morre, o pessoal diz assim, ele chegou. Bonito isso. Mas essa é a realidade. Isso mesmo, essa é a realidade. É assim que funciona. Porque os que creem em Jesus Cristo chegam no lar preparado por Jesus. Lembra? Vou preparar-vos um lugar. Quando nós partimos daqui, chegamos lá. Chegamos no lar. No lar que Jesus Cristo foi preparar para cada um de nós. Vou preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O caminho era a cruz. Eu vou preparar um lugar. Falou isso antes de ir para a cruz. Mas o caminho para preparar o lugar lá era a cruz. Foi ali que ele preparou um lugar para cada um de nós no céu. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Até nós chegarmos lá. Né? Que não digam de nós, ele partiu. Não, chegou. Nós chegamos lá. Pela honra e pela glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. E você que não tem Jesus no seu coração, olhe para essa cruz e aceita Jesus Cristo o mais rápido possível. Porque a única coisa que realmente tem importância é a tua alma. Não são teus bens, é a tua alma. Amém? Meus irmãos, nós vamos, após encerrar essa live, vá para o seu quarto, reúna sua família, fale isso sempre, ore a Deus, tá? O véu já foi rasgado, nós temos acesso ao Pai em nome de Jesus, com Jesus, tá? Na presença de Deus Pai, vamos orar, vamos fazer nossos pedidos, tá? Porque Ele é poderoso para atender as nossas orações. Portanto, meu irmão, assim que eu terminar aqui, os irmãos façam isso, tá? Orem a Deus, porque hoje é dia de oração, de intercessão. Nós temos aqui 2 nomes para que sejam lembrados na oração.
Nós temos aqui a Lourdes, tá, meus irmãos? Que é a mãe de uma membro da nossa igreja aqui, a Tati. Tá? Vamos orar pela Lourdes, a dona Lourdes, tá? E também pelo irmão que é membro da igreja presbiteriana de Itajaí, também é nosso vizinho ali, é o Fernando, tá? Pegou Covid e o Senhor Deus tenha misericórdia da alma dele. E assim nós devemos estar sempre levando nossas petições diante do nosso Deus e intercedendo. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos derramadas. Te louvamos a Deus por podermos encerrar esse estudo sobre a cruz, sobre aquelas 7 frases. Te louvamos a Deus porque podemos aprender muita coisa que ali está e que nós possamos a cada dia mais, ó Deus, nos aprofundar e olhar continuamente para a cruz de Cristo. E ver ali, ó Deus, o preço caro que foi pago por nossa liberdade. Pai, te louvamos grandemente por tudo isso. Nesse momento colocamos diante de ti, ó Deus, Dona Lourdes. Nós te pedimos, ó Deus, que tu abençoe a vida dela. Ela necessita da tua mão poderosa agindo a favor dela nesse momento. E o nosso desejo é que ela seja curada, ó Deus, e tu podes curar, se essa for a tua vontade. Se tu quiseres, tu pode curar, não tem nada impossível para ti, porque é assim que tu nos ensina. E também te pedimos, ó Deus, que tu esteja abençoando o Fernando, Pai, tirando ele da situação grave do Covid, restaurando-lhe a saúde e também o desejo da tua igreja, do teu povo, que tem orado a favor dele. Abençoe a vida do Fernando, ó Deus, abençoe a vida da Dona Lourdes, e abençoe, ó Deus, todos nós que estamos debaixo dos teus cuidados, debaixo da tua mão poderosa, recebendo as bênçãos de ti. É no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Não apareceu para mim aqui. Apareceu já que eu vou falar. Fala aí, ó. Tá pedindo pela vida dela e pelos filhos dela. Zélia Alves Ferreira. Dona Zélia Alves Ferreira. Tá pedindo pela vida dela e pelos filhos. Eu vou anotar o seu nome aqui, Dona Zélia. Orar por você e por seus filhos. Nós vamos orar. Berenice também. Leonardo França deu boa noite também. Dona Zélia Alves Ferreira Alves Por ela, Ferreira. pelos filhos Mateus Por ela e pelos filhos. Pelos filhos Mateus e Nayane. Mateus, Nayane. Nayane. Filho dela. Nayane. E a Berenice pediu também. E oração pela família da Berenice. Né? Berenice. Pronto. Nós estaremos orando a favor de vocês, tá? Durante a semana toda. Se a graça de Deus assim. Leonardo França deu boa noite. Boa noite, Leonardo França. Que Deus te abençoe cada vez mais, meu irmão. Dona Noemi também. Boa noite, Noemi. Dona Maria Helena. Boa noite, Dona Maria Helena.
Boa noite. Até quinta, se o Senhor Deus permitir.